Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Empresárias de Sucesso Podcast. Aquele podcast que vai impactar a sua vida e o seu negócio. Eu me chamo Larissa Fontanes, eu sou a host desse programa. Fico responsável de entrevistar diversas empresárias de sucesso e hoje não é diferente. Está sentada à mesa comigo uma empresária de altíssimo nível, responsável por cuidar da nossa inteligência emocional, é mentora também de outros psicólogos e tem muita coisa legal para compartilhar com a gente. A história dela é inspiradora, viveu uma transição de carreira daquelas e hoje eu estou sentada na cadeira de aluna para poder aprender junto com ela como ter esse sucesso abundante que ela trouxe pra gente aqui hoje. Eu estou falando dela, Gisele Andrade. Minha amiga, seja muito bem-vinda, que Obrigada. honra te receber. Ó, tô animada, a gente já tava aqui nos bastidores, enérgica. Sim. Ai, que honra, Gi, fala comigo, tá animada? Vai compartilhar tudo, entregar tudo pra gente aqui hoje nesse podcast? Expectativas nas alturas, tá? Tô animada de verdade. Eu acho que vai ser um encontro e uma conversa muito afiada, muito afinada de duas empresárias que vivem aquilo que pregam, que vivem esse empreendedorismo, principalmente o empreendedorismo feminino. Então, tô animadíssima. Ah, eu também, gente. Vocês não têm noção desses bastidores aqui hoje, hein? Já tava aqui falando, já pensando no segundo programa, nem gravou o primeiro. Eu gosto quando a gente já começa enérgica assim. Minha amiga, eu tenho uma pergunta clichê que eu sempre começo o podcast por ela, pra colocar todo mundo na mesma página, né? Então, tá todo mundo querendo saber, antes de qualquer coisa, do sucesso como empresária, quem é a Gisele CPF? Conta pra gente de onde se veio, como tudo começou. Coloca a gente aí na mesma página com você. Bom, eu sou Gisele Andrade e antes de qualquer apresentação, acho que até do que a gente tinha falado antes, né? Eu sou mãe do meu Pingo, mãe do Heitor, que é o motivo, a razão, meu para quem eu faço tudo que eu faço. Sou esposa também e sou psicóloga, sou empresária na área da psicologia e na área da educação, mentorando outras psicólogas. E a minha trajetória hoje se resume muito claramente em sou uma pessoa que uso do meu trabalho para transformar a vida de outras pessoas. Eu acho que isso é o principal ponto que faz o sentido do meu trabalho acontecer, seja no consultório com os meus pacientes, seja com as minhas mentoradas, que são as psicólogas que querem empreender na clínica. Você falou muito de propósito, né? Qual é o seu propósito de vida? E é muito importante quando a empresária ela tem essa clareza. E eu fico feliz de estar sentada à mesa com uma empresária que tem essa clareza, que hoje vive o centro do propósito de Deus na sua vida. E isso é lindo quando a gente vê, a pessoa desfruta, a pessoa olha e fala, cara, eu tô feliz com o que eu faço. Só que não foi sempre assim. Não. E eu quero que você conte um pouquinho de como começou a sua carreira profissional. Qual foi, né, ali seu primeiro emprego, depois onde você se estabeleceu, como foi essa transição? Vamos falar um pouco disso? Conta pra gente como tudo começou aí nessa carreira profissional. Quando eu comecei na faculdade de psicologia, eu comecei com a ideia de que, através da minha formação, eu ia viver a minha vida, fazer as minhas escolhas, prosperar através do meu trabalho. Minha formação veio para mim nesse lugar. Vai ser através da minha profissão que eu vou conseguir alcançar os meus objetivos, os meus resultados, conquistar bens materiais, viagens, enfim. Só que eu entrei para a faculdade de psicologia e já vivi a primeira grande barreira, que é, se você quiser ganhar dinheiro na clínica, você tem que ir para o RH. Isso foi uma frase que eu escutei assim categoricamente. E como eu queria ter uma carreira, e essa carreira precisava ser lucrativa, eu fiz o caminho para o RH. Desde o meio da faculdade, estágio, fui efetivada em empresas na área de RH, subsistemas de RH, até eu finalizar minha carreira na área de RH numa multinacional que eu amava. E aí, por uma questão de vida pessoal, eu fiz um concurso para a Força Aérea Brasileira como psicóloga. Passei nesse concurso, era um concurso de oficial temporário. Então, passei para esse concurso da Força Aérea, fiquei ali durante bons, longos, quase 5 anos. E quando eu entrei, eu já sabia que não era o lugar que eu queria estar. Mas eu estava. Foi uma escolha, foi uma decisão que eu tomei e eu estava ali. E no meio desse caminho ali, como psicóloga da Força Aérea, passando por alguns bons perrengues, para quem entende do militarismo sabe do que é, passando por alguns bons perrengues, eu tomei a decisão de que eu queria empreender. E para fazer isso da forma mais segura, eu sou uma pessoa que costumo ser bem conservadora nas minhas decisões, eu gosto de pisar com segurança. Eu queria fazer minha transição de carreira para o consultório, para viver dos meus atendimentos. Então eu comecei a unir essas duas áreas. Então eu saía do quartel e ia para um consultório sublocado, na região inclusive que eu tenho a minha clínica até hoje. Só que antes de você entrar no tema já da sua transição de carreira, vamos falar um pouquinho de como que foi essa sua experiência
lá no militarismo. Meu Deus. Porque você contou algumas coisas aqui, até falou assim, eu acho que vai ter que ser um podcast só pra falar sobre isso. E isso vai conectar, sabe por quê? Você já entrou num lugar sabendo que não era pra você estar ali. Sim. Só que não era assim, não era o propósito, mas você aprendeu muitas coisas ali. Sim. E você aprendeu que muitas das vezes a gente tem que fazer o que tem que ser feito. E ali você fazia muita coisa que você não queria, mas você tomou a decisão. E eu costumo dizer aqui que o sucesso é uma decisão. E muitas das vezes a gente vai ter que decidir fazer o que não quer, porque é o que tem que ser feito. Então você tomou a decisão de entrar naquele lugar, mesmo não te trazendo a felicidade, a realização, mas você sabia que aquilo ali era um processo, que era um caminho, não era uma permanência, mas um meio para chegar onde você está hoje, que construiu essa mulher incrível. Então conta pra gente como que foi ter tomado a decisão do sim e sustentar aquela decisão por vários dias até você entender o momento certo de sair desse lugar. Não foi fácil. Porque quando eu paro pra pensar em todas as etapas, processo, primeiro ano eu só chorava. Minha vida era chorar todo dia. Eu chorava a cada momento, porque a cada situação desafiadora, aquilo me dava uma tristeza muito grande. Eu demorei praticamente aí 1 ano pra viver o luto daquela decisão. Porque foi uma decisão, ninguém me obrigou a estar ali dentro. Foi uma decisão. Só que decisões difíceis precisam ser tomadas para você alcançar uma outra coisa ali na frente. Então, na vida, no empreendedorismo, mas na vida de maneira geral, a gente precisa tomar decisões. Nem sempre as decisões são fáceis, mas elas são decisões. Então, quando eu tomei a decisão de entrar, tinha um objetivo, tinha um propósito, tinha um porquê. No primeiro ano, eu senti muito um luto da vida civil para a vida militar. Eu não entendia o sentido de eu estar ali. Eu simplesmente sabia que era uma decisão que eu tinha tomado, mas não tinha um sentido, não tinha esse propósito. No segundo ano, eu comecei a trazer o meu propósito para mais perto. Então, já que estou aqui, vou desfrutar, vou usufruir, vou viajar, vou conquistar coisas. No terceiro ano, eu falei, tenho um objetivo muito claro, financeiro, vou quitar o meu apartamento, que estava financiado há, 25 anos de financiamento de Caixa Econômica. Eu falei, não, eu quero pagar agora, nesse período que eu estou aqui dentro. Porque no final desse período eu vou dizer, pronto, o meu trabalho aqui na Força Aérea, eu quitei esse financiamento desse apartamento. E no último ano, para mim era, eu vou construir a minha transição mesmo. Eu vou construir, na verdade, não a transição. Eu vou construir a minha segurança de poder escolher. Eu acho que esse foi o principal ponto. De olhar, assim, para cada momento, para cada ciclo que eu vivi ali, eu percebi, assim, qual era o objetivo que eu queria alcançar dentro daquele ciclo. Seja o lazer, seja o desfrutar, seja quitar um imóvel, e seja construir a segurança de poder dizer não. E é algo que eu vejo até hoje, assim, às vezes você precisa abrir mão de certas coisas para aprender a ganhar o direito de dizer não. Não, eu não quero mais ficar, porque eu já consegui construir a minha segurança para sair. Então, a liberdade de você poder dizer não. A gente escuta muito sobre liberdade quando a gente empreende. A gente acha que liberdade é conforto dessa decisão. Eu não enxergo isso. Eu enxergo que liberdade é o resultado daquilo que eu faço sem tanto conforto. Então, se hoje eu vivo liberdades em alguns aspectos da minha vida como empreendedora, me custou decisões muito difíceis. Muito difíceis, inclusive de permanecer ali dentro da Força Aérea durante um determinado período, mas para eu conseguir ter a liberdade de quando meu filho estava com 4 meses, eu falar, não, obrigada. Esse salário foi muito bom, eu honro a minha história até aqui, mas daqui para frente eu sou dona do meu negócio, eu não vou depender desse salário. E a gente para olhar e fala, nossa, no nosso país, a economia como tá, se abrir mão de um salário de 9 mil, por mais que fosse um concurso temporário, mas eu tinha mais 5 anos pela frente. Mais 4 anos, quer dizer, pela frente. E ainda assim eu disse não para 9 mil. E aí você pensa, nossa, mas 9 mil não vai fazer diferença? Claro que vai. Claro que faz, para qualquer pessoa faz. Porque eu estava acostumada a ganhar 18. Agora eu vou ganhar só 9. Porque quando eu dei o passo da transição, eu já ganhava no consultório exatamente o mesmo valor do soldo. Eu só tomei a decisão quando eu fiz esse valor. E agora eu falei, agora eu tenho segurança para pisar, para dar esse passo. Ah, Gisele, mas você não sentiu esse impacto? Claro, um mês eu ganhava 18, no outro mês eu passo a ganhar 9. Metade. Mas era o caminho que eu estava trilhando para poder crescer com liberdade, com paz. Nossa, Gi, você trouxe algo aqui muito forte que eu falo na transição de carreira. As pessoas, elas querem fazer uma transição sem transicionar. Elas querem simplesmente só mudar de carreira. Não, eu vou pedir demissão hoje e eu vou para casa e amanhã eu vou tentar a vida e a sorte em algum outro lugar. E não é isso. E eu costumo dizer, quando
encontro essa empresária, essa mulher que está numa transição de carreira, e eu chego a tempo dela não tomar essa decisão assim de amputar, né, o lugar que ela estava para ir para esse novo sem uma base, eu falo para ela justamente isso. A transição é você criar uma base para você mudar. Sim. Pensa Sim. num joguinho, né? Que você tá ali jogando, e aí você tem uma base aqui, e aí, sabe aquele joguinho que às vezes aparece no Instagram? Que vem a parede pra apertar o bonequinho, e o Sim. bonequinho tem que ir pra outro lugar? Só que ele tá criando outro lugar ainda, enquanto o ambiente tá te apertando. A transição é isso. Vai te apertar, você vai ter que aguentar a pressão, mas você só consegue mudar de fase, mudar de estágio naquilo ali, quando você cria a próxima base. E normalmente eu falo isso. Cria uma receita igual a que você tem aqui, Uhum. para quando você tiver igualada, aí você muda. Isso até para mudar precificação. Quando você está trabalhando com um preço e você quer ir para outro, você não muda de quem tá na base te pagando. Você muda para o cliente novo, e quando esse cliente novo começou a chegar e você constrói uma outra base de clientes novos, você já pode mudar daqueles que sustentavam. Sim. Isso é transição. Ela trouxe um conceito aqui para vocês, gente, muito forte. Pega aí papel e caneta e já vai anotando. Porque quando você muito fala forte isso, pra mim, sempre foi muito claro o seguinte: eu posso fazer uma transição de qualquer forma. Mas se eu posso fazer uma transição segura, por que eu vou me aventurar? Você vai pular. Você vai pular, você já sabe que você vai pular, porque não faz sentido você se manter naquele lugar. Você vai pular. Faz sentido você pular no chão duro ou faz sentido você pular num colchão fofinho? Pra mim, que sou uma pessoa que sou mais conservadora e sou sonhadora, então assim, eu sonho muito, mas eu sou conservadora porque eu sei que eu quero pisar num colchão fofinho. Se o colchão fofinho naquele momento era um salário de 9.000, eu tinha que construir o meu colchão fofinho fora dali, pra que me desse a segurança de pular, porque eu já sabia que eu queria pular. No meu primeiro momento, quando eu entrei, eu sabia, isso aqui é transitório. Então eu preciso, e não vai depender de outra pessoa colocar pra mim o colchão, sou eu que vou fazer isso. Porque sou eu que tô dizendo que eu não ocupo esse lugar. Então, eu sabia o lugar que eu queria ocupar. Eu só queria saber a forma de fazer esse lugar acontecer. Então, é você que constrói isso. Se você empreende, ninguém vai vir te salvar. Vai falar, ai, vem aqui que tem aqui um negócio lindo pra você, prosperando e previsível. Não vai acontecer. Ou você faz, ou você vive pra reclamar. Pra mim, funciona dessa forma. E foi muito o que eu vivi. Né? Eu escolhi esse caminho. Então, já que eu escolhi esse caminho, deixa eu arrumar o caminho que eu quero pisar, que eu quero andar, que eu quero transitar, tem que ser confortável pra mim. É isso. Acho que foi isso. Claro que nem todo mundo vai poder ter essa opção, né? A gente entende que às vezes tem lugares, tem situações e tudo mais, tá tudo bem. Só que a gente tá trazendo aqui de forma muito racional, que a transição de carreira, você tem que olhar pra esse lugar com cuidado, porque a transição ela não é fácil, gente. Não. É uma das coisas mais difíceis que se tem, é doloroso você abrir mão do certo E para os ir pro julgamentos? duvidoso. Meu Deus, Cara, eu escutei de... Como é que foi esse processo seu? Imagina, Tá louca. meu pai militar, a vida. Meu Deus A do céu. vida. O que aconteceu? Eu tomei a decisão oficialmente de romper final de pandemia. Meu filho tinha 4 meses. O consultório tinha vivido o lockdown, assim como tantos outros consultórios que fecharam. Eu recebi pessoas no meu consultório que tinham acabado de fechar o consultório particular porque não conseguiam sustentar no cenário pandêmico, que foi muito difícil. E naquele momento do cenário pandêmico, eu estava abrindo oficialmente um consultório. E naquele momento eu atendia exclusivamente presencial, então eu precisei me reinventar na pandemia. Até a pandemia eu não tinha atendido online. Então eu mudei o meu modelo de negócio na pandemia. Como? Fazendo. A necessidade fez isso acontecer. Hoje tem um consultório lindo, maravilhoso, experiência do cliente. Amanhã tem lockdown, não sabe quando a sala vai abrir. Ou eu fechava, ia ser mais uma para estatística, ou eu me reinventava e fazia aquilo do limão uma limonada, que foi a decisão que eu tomei. Quando eu tive meu filho, na licença eu já sabia que eu ia viver essa mudança. Mas quando ele tinha 4 meses, obviamente o medo bateu. E, obviamente, o medo vai bater, porque, assim, a ausência do medo não é a coragem. Eu já entendi isso desde muito cedo. Você vai com medo mesmo. É uma frase bonita, mas, assim, a real dessa frase, pra mim, é: você tá com medo. Qual é o oposto disso? A ação. Esquece, não é a coragem. Tem um exemplo que eu dou muito para as minhas mentoradas, que é o seguinte: você tá morrendo de medo, Larissa. Imagina que você tem muito medo de cachorro. Você tá andando na rua e você tem muito medo de cachorro. E aí vem um cachorro na sua direção correndo. O que você faz? Continuo. Você faz o quê? Você continua, você vai andando, você corre, você pula um muro, você entra numa Você loja. tem que fazer alguma coisa. Você pensou em ter coragem? Não, você só agiu. A coragem te encontrou fazendo. A coragem te encontrou pulando um muro, entrando numa loja, correndo desse lugar que é do medo. Então,
4 meses. Todo mundo falou, você é louca. Você é louca, porque, vamos lá, se acontece de novo, se manda fechar tudo, se você tem um salário fixo de 9, como é que você tá abrindo mão disso? Tá. Então tudo bem. Eu vou encontrar esse caminho no fazer. Então, é esse lugar que eu vejo que essa transição, que esse empreender nos encontra. Vai encontrar um monte de psicólogo, um monte de empreendedora, um monte de profissional com medo. O empreendedor não deixa de ter medo, não. Ele só não para de fazer porque ele tem medo. Essa é a grande diferença. Porque o julgamento é em massa. Eu era julgada só por ter decidido com meu filho com 4 meses viver do meu próprio negócio. Como se isso fosse um fracasso. Como se o concurso ou a CLT fosse a garantia, a segurança. Não, gente. A garantia sou eu. A garantia e a segurança sou eu. Sou aquilo que eu vou fazer para conseguir o resultado que eu desejo, para chegar no lugar que eu almejo. Porque quando você faz quando você quer, quando você gosta, você vai fazer até dar certo. Uma frase que eu falo assim, Nossa, constantemente. Você não vai fazer, você vai fazer até acontecer. Você não vai fazer até bater 9 mil, até bater 5 mil, até a transição acontecer. Você não vai sossegar até você concluir. É aqui que eu quero chegar. E aí, quando você chegar nesse lugar, agora eu vou chegar num outro lugar. Porque você entende que você pode, sabe? Eu acho que é muito esse lugar. Nossa, muitos conceitos aqui, hein? Muitos pontos. Já tô anotando e tô vendo. Quando eu comecei a empreender, foi no auge da pandemia também. Só que assim, foi um pouco mais leve porque eu não tinha opção. Quando você tem opção, é mais difícil. Deus não me deu opções, assim, eu tava desempregada, tinha acabado de ser mandada embora. Então, a opção que eu tinha era reclamar ou resolver. E aí, eu peguei o problema oba, vou fazer disso uma oportunidade e foi a melhor coisa que eu fiz. E hoje eu tô aqui. Só que muitas pessoas estavam vivendo a mesma coisa que eu estava vivendo, de estar desempregada, não ter oportunidade, e que ficaram lá. Sim. Não criaram uma realidade nova, não tentaram mudar as circunstâncias, não enxergaram aquilo como oportunidade. E aí, a minha pergunta para você é: qual foi a oportunidade que você enxergou nesse lugar? Porque eu sei que você agiu, mas você enxergou algo. O que você enxergou que ninguém estava enxergando naquele cenário? Você diz no cenário de empreender atendendo o paciente ou você diz no cenário de começar a mentorar profissionais da área da psicologia? No começar a empreender, justamente nesse momento que você corta laços com o funcionarismo público e você decide empreender. Eu sei que foi uma decisão, mas o que você enxergou? O que você viu que você falou, é aqui? Eu já tinha percebido que eu fazia coisas, que eu me movimentava para fazer coisas, para vender alguma coisa, para empreender em outras áreas, desde quando eu comecei a faculdade, assim, nossa, eu teria que ter um podcast só para poder falar sobre esse empreendedorismo em outras áreas. Só que nesse momento que eu tomei a decisão de empreender na clínica, para mim ficou muito claro que eu tenho um saber, eu tenho um conhecimento sobre alguma coisa e eu posso pegar esse conhecimento e esse conhecimento ser a sustentação para eu ajudar pessoas através do meu trabalho. Tem pessoas que precisam disso que eu sei aqui. Então, assim, quantas pessoas eu posso ajudar com algo que eu sei? Então, o que eu vejo que é a base do empreender é aquilo que a gente sabe fazer, e às vezes aquilo que é de uma certa forma até fácil pra gente, é a necessidade de outras pessoas. É a dor de outra pessoa. Então, o nosso trabalho é ajudar pessoas. O nosso trabalho, como eu falo muito claramente sobre isso na mentoria, quem presta um serviço, o prestador de serviço, ele existe para resolver o problema de alguém. Ele não existe para fazer outra coisa. Ninguém procura o psicólogo porque tá feliz da vida, maravilhoso, minha vida tá incrível, uau, gente, eu vou acordar e vou pra terapia hoje. Não existe isso. Não existe. Você, psicóloga, que tá aí pensando que você tá vendendo terapia porque o seu paciente precisa se autoconhecer, isso é uma mentira. Mentira. Ele não acorda numa quinta-feira falando, caramba, dia lindo, vou fazer terapia hoje. Não é isso que ele busca. Ele tem um grande problema, ele tem uma dificuldade, ele tem uma necessidade e ele precisa de ajuda para resolver aquilo. E aí ele busca o serviço. Então, quem presta o serviço precisa disso. Então, nesse momento eu entendi, eu tenho um conhecimento, eu tenho uma técnica, eu tenho a expertise do que eu sei fazer. Eu só preciso encontrar pessoas que precisam disso. Então, o meu grande ponto de virada para empreender como psicóloga clínica foi entender o seguinte, eu fazia isso na Força Aérea, eu atendia lá também, e eu comecei a entender o seguinte, todo mundo tem problema. E existem pessoas que estão no nível do problema que elas estão dispostas a mudar, a melhorar, a resolver um problema. E esse lugar é o lugar que eu queria ocupar. Eu quero ser essa pessoa que caminha junto com esse paciente para resolver o problema que ele tem. E ali foi o momento que eu olhei e falei, eu quero ocupar esse lugar. E você teve suporte nesse processo?
Eu tive suporte do meu marido, no sentido de apoiar a decisão que eu estava tomando, mesmo sem entender, porque por ele eu ficaria até o final do concurso para depois fazer essa transição. Só que ele também, de uma certa forma, entendia que viver esse processo todo, desses anos todo, teria um custo muito alto que eu não precisava pagar. Eu acho que é isso, não é nem que eu não queria pagar, não precisava. Porque a gente pode ir até muito longe em algum lugar, mas quando começa a custar o seu sofrimento, a conta não fecha. E ali eu já tinha vivido o meu primeiro burnout e eu falei, não dá, eu não quero, porque o burnout ele estava acontecendo por uma sobrecarga do trabalho, mas não pelo trabalho na clínica, pela junção dos dois e a falta de sentido no trabalho na Força Aérea. Porque a clínica era, ao mesmo tempo, muito trabalhoso, porque, imagina, eu trabalhava num lugar durante o dia e no final da tarde, início da noite, trabalhava atendendo, mas o atender era o lugar que eu queria estar, então era prazeroso, era incrível, era leve, eu saía dos atendimentos realmente com aquela sensação, assim, de esse é o meu lugar. Então, o apoio que ele me deu foi muito importante, foi fundamental para respeitar que eu poderia dar espaço. Era isso. Era quase um aval assim, vai, eu sei que vai dar certo, tá? Eu tô com você nessa decisão que você tá tomando. Acho que foi bem isso. Caramba, que legal. E você tá me contando, e eu tô lembrando da nossa patrocinadora, que esse podcast está sendo patrocinado pela Plenas Semijoias. E a Plenas Semijoias, ela foi idealizada pela Renata Borges, que tem uma história muito parecida com a sua, porque ela também veio do serviço público, era da Marinha Oficial, se eu não me engano. Era sargento? Não. Sargento, eu atendi ela na Força Aérea. Você conhece? Gente, que legal, cara! Não sabia. Que bacana. Eu vi essa semana. Meu Deus, Renata, que tá aqui na live também. Ai, um beijo. Que bacana. Sim. E ela viveu esse momento. Sim. Que ela teve que sair e ela saiu pra empreender com semijoias. E todo mundo falava, você vai vender joia, você vai vender biju. E ela falava, cara, não é isso. Mas não faz sentido mais eu estar aqui. É isso aí. E aí teve a questão da família, os filhos também, que envolveu tudo aquilo. E eu amo a Plenas. Então eu tô contando isso aqui tão real, gente. Eu amo. Porque a Plenas Semijoias, ela carrega uma identidade, a história da Renata, que ela teve que romper com esse lugar para viver o propósito. E o nome foi o próprio Deus que deu. Então, assim, gente, eu amo a Plenas Semijoias. Plenas Semijoias não é uma empresa que só vende acessório. Não é acessório, é posicionamento, é identidade, tem propósito. Desde a primeira vez que eu conheci Renata, eu comprei esse bracelete aqui, Seja Forte e Corajosa. Porque fala muito comigo que são decisões difíceis que a gente precisa tomar no mundo dos negócios. Então, se você é empresária e entende o que a gente está falando aqui sobre decisões importantes, sobre posicionamento, você precisa encontrar uma marca que represente você através dos acessórios. E quando você chega no lugar, essa marca já está falando muito sobre você. E Plenas Semijoias carrega essa identidade que a empresária precisa comunicar. Tem toda uma história que vale a pena vocês conhecerem, consumirem e serem clientes assim como eu sou. Estou de Plenas, estamos lançando uma coleção nova, tá? Inspirada em Dubai, uma coleção exclusiva da comunidade Empresárias de Sucesso, com Larissa Fontanes. Então temos algumas peças aqui da coleção. E não é sobre só estar arrumada. Olha como tem uma história, eu nem sabia que vocês se conheciam, que coisa linda. Então, já seguem lá, @plenassemijoias21. Gente, que incrível, tô feliz demais, já fiquei muito animada de saber que vocês se conheciam. E foi difícil para ela tomar essa decisão também. Sim. E foi a melhor coisa que ela fez na vida dela. E aí a gente vê que a gente vai ouvindo essas histórias, e eu sento aqui e escuto muitas histórias, e eu vejo que as histórias, elas se repetem. E aí, hoje, você como uma psicóloga de muito sucesso, passou um período atendendo muito, mas agora está também como mentora, agora já tem anos que você atua nesse lugar. Mas conta pra gente também que não deixa de ser uma transição, mas dentro do próprio negócio. Então, como que foi esse período que você ficou após a decisão, só clinicando ali, e depois você entendeu, nossa, eu tenho que agregar mais algo aqui também, agora é diferente. Como é que foi esse processo? Assim, o processo aconteceu de uma forma quase que natural. E por que eu digo quase que natural, né? Quando eu já estava atendendo há 2 anos, na verdade eu comecei atendendo sublocando, e aí eu subloquei durante 11 meses, e aí abri a minha primeira clínica. E a minha primeira clínica, ela já levava um nome que não era o meu nome, ela já tinha um nome ali comercial para ela trilhar um caminho como se não é a psicóloga Gisele, né? Tem um nome comercial ali que vai carregar a própria história dele, né? A referência em saúde mental na região de Campo Grande, trazendo atendimento de qualidade, atendimento particular, profissionais especialistas ali. Só que quando eu
percebi que era o momento de ajudar outras psicólogas foi quase um ano depois da pandemia. Por quê? Na pandemia, eu me vi me reinventando para não quebrar, para não fechar. E o que eu percebi? Eu fui bebendo de outras fontes. Então, naquela época, era aquela época de muitas lives, todo mundo fazia live, era live de um cantor, live de tudo, marketing digital acontecendo, pelo menos pra mim, que na época nem Instagram eu tinha, então nunca foi a minha praia. Só que, naquele momento, onde eu vi muitas profissionais quebrando, fechando, parando de atender, eu me vi aprendendo a atender online, eu me vi crescendo meu consultório em 40% de faturamento, e eu falei, pera lá. Eu também tô no lockdown, assim como outras pessoas. Eu também tô isolada, assim como outras pessoas. Como o meu negócio está crescendo 40%? O que eu tô fazendo que outras pessoas, outros profissionais da psicologia não estão fazendo? E eu comecei a perceber que quanto mais eu bebia de fontes de outras áreas, mais eu conseguia transbordar no meu negócio. Fazer aquilo dali acontecer. Porque nesse momento eu já tinha prestador de serviço, profissionais que sublocavam no meu consultório. Então ali eu falei assim, deixa eu consolidar isso. Quando eu entendi que eu fiz um material na época, um e-book, nossa, eu não sabia nem fazer nada disso, mas eu me meti lá fazendo uma madrugada de compartilhar naquele material tudo o que eu estava fazendo para aumentar o meu resultado. E eu comecei a entregar para as pessoas que eu conhecia, para psicólogas que eu conhecia, assim, cara, vai fazendo isso, faz isso aqui, eu tô fazendo isso aqui, tá dando certo. E aí as pessoas começaram a olhar e falaram, não, eu tô fazendo, tá melhorando para mim, tá dando certo. Eu comecei a transbordar assim. Depois de um tempo, eu falei, eu quero empacotar isso aqui. Eu quero trazer isso enquanto um serviço. Então, agora sim eu me sinto pronta para entender que isso aqui pode vir numa metodologia, num passo a passo, ensinando de fato como você pode empreender. Na época eu fiz um curso, não foi nem a mentoria que surgiu um curso que se chamava Formação Psicóloga 10K, que era transformando psicólogas a conseguirem bater os seus primeiros 10 mil reais no consultório, porque eu tinha feito isso sem nem ter Instagram. Eu fiz isso com ações offline, aprendendo outro tipo de ferramenta para captação de paciente, e foi o que aconteceu. Quando isso se consolidou, depois foi criando ali um novo modelo, que era um modelo de mentoria, de ajudar psicólogos, outros profissionais da psicologia, a construírem um trabalho na clínica que tivesse resultado financeiro, mas que tivesse qualidade também. Porque eu entendi que se eu cresci, eu tinha vindo do zero, do nada, como todo mundo, por que outras pessoas não poderiam crescer também? Então isso para mim ficou muito forte, assim. Falei, mas eu vim do zero. Eu comecei do zero, eu também não sabia, eu não conhecia ninguém no bairro. Eu comecei a atender em Campo Grande, eu nunca nem tinha pisado em Campo Grande. Eu botei no GPS, eu não sabia nem chegar. Eu falei, gente, mas me falaram que a base aérea de Santa Cruz, o bairro mais perto é Campo Grande. Foi assim que eu cheguei em Campo Grande. Não conhecia nada, ninguém, não tinha padrinha, não tinha paciente, não tinha indicação, não tinha nada. Eu tinha uma sala que tinha, sei lá, 2 metros por 4. Eu tinha isso. E eu tinha zero, eu fiquei sentadinha assim no consultório, olhando pra parede e pensei, se eu não fizer nada, ninguém vai chegar. Porque eu tô dentro de uma sala comercial, dentro de um consultório. Se eu não fizer nada, eu vou continuar parada aqui. Comecei a me movimentar. Quando eu entendi que esse modelo começou a funcionar, gerar resultado, em 11 meses eu estava abrindo meu consultório, que foi 100% pago com atendimento, não foi com outra verba, né? Eu falei, tá, consolidei. Em 11 meses eu abri meu consultório. Depois, em um ano, eu tinha crescido 40% de faturamento num cenário econômico onde todo mundo estava fechando, todo mundo estava segurando e eu estava expandindo. Eu falei, ok, agora eu consigo ensinar para as pessoas até aqui. Eu consigo ensinar até onde eu vim, para que outras pessoas possam viver isso também. Foi quando veio o curso. E depois de um tempo eu consegui ver tanto resultado ali, aí sim veio a mentoria para realmente estar mais próxima dessas profissionais, para entender e ajudar essas pessoas a construírem o resultado que elas desejavam construir na clínica. Acho que bem assim. Bem desse jeito. E qual o maior erro, ou os maiores erros que você acredita que uma psicóloga comete que impede ela de crescer nesse crescimento financeiro mesmo? Que ela fica ali batendo cabeça, esperando só indicação, não provoca o mercado. Quais são os principais erros que você acredita que ela comete para estar nesse lugar, refém da circunstância? Primeiro, acreditar que o tempo vai resolver alguma coisa. Resolver que assim, eu tô esperando tal data, eu tô esperando tal momento, eu vou esperar virar o ano, eu vou esperar tal momento. Não espera. Se você quer um resultado, você tem que ir atrás dele. Eu tô esperando o paciente chegar. Não, você cria demanda para o paciente chegar até você. Você tem que estar onde o paciente está. Não dá para quem empreende esperar. Porque vai esperar
Vai ficar esperando, gente. Então, assim, se você tá esperando o resultado acontecer, o momento ideal pra você tomar uma decisão, nossa, eu tô esperando ter dinheiro pra investir, pra fazer dinheiro. Eu tô esperando ter cliente pra melhorar a agenda, pra poder eu aprender a melhorar a minha agenda. Faz o menor sentido, zero. Então, assim, você não depende do tempo pra que as coisas aconteçam. Você precisa de ação, você é dona das suas decisões, você vai fazer até que aquilo aconteça. Então, para mim, eu acho que um dos principais erros de quem empreende, e talvez eu tenha cometido isso lá atrás, eu poderia ter começado a minha transição antes. Então, assim, eu vou esperar o melhor momento. O melhor momento é o momento que a gente decide. Decidi. Então, pronto, agora é o meu melhor momento. Com o que eu tenho, do jeito que eu tenho, da forma que eu tenho. Cortella fala muito disso, né? Que você vai fazer o melhor com o melhor que você tem. Então, o melhor que você tem hoje é isso? Faz. Amanhã você melhora aquilo. Então, acho que o principal erro é esperar o momento ideal para fazer alguma coisa. Esse momento ideal não existe nunca. Eu acho que um outro erro também que eu vejo que é muito comum até hoje é a psicóloga, ela não conseguir perceber que aquilo que ela tem na mão é um negócio. Porque assim, eu tô faturando 1. Você tem um negócio que fatura 1. Porque negócios milionários não começaram faturando milhões. Eles começaram faturando 1. Ele começou em muitas situações, ele começou com um saldo negativo. Então, assim, é acreditar que aquilo que você tem na sua mão, se você é uma prestadora de serviço, se você é uma psicóloga, se você atende, se você tem seu espaço, seja online, seja presencial, você tem um negócio na sua mão. E esse negócio começa do zero com uma profissional que entende que é dona de um negócio. Senta nessa cadeira para dizer o seguinte, esse negócio é meu, então eu vou fazer esse negócio prosperar. Eu vou fazer esse negócio ser previsível financeiramente. Eu não vou ficar esperando, porque não dá pra gente ser empreendedora esperando que as coisas aconteçam. Então é um erro gritante que o profissional da psicologia, que é, no caso, quem eu lidero no mercado, que são os psicólogos, assim, não dá pra cometer o erro de não olhar para o seu trabalho como uma empresa, como um negócio. E entender que o atendimento é parte desse negócio. Mas o atendimento não é todo. É investir, um erro que o psicólogo acaba cometendo durante muito tempo na formação eu vou ser muito bom tecnicamente. Eu vou ser incrível, vou fazer pós, eu vou fazer especializações, formações, eu vou fazer tudo. E aí eu vou chegar no final disso tudo e eu não consigo cobrar R$100 pela minha sessão. Eu vou fazer tudo isso, eu vou ser muito incrível. Eu vou ser uma profissional incrível, excelente, vou entregar um excelente atendimento. Eu sei que eu gero transformação na vida do meu paciente. E você ganha quanto no final do mês? Eu não posso cobrar. Não posso cobrar. É porque meu trabalho é assistencialista. Eu abraço árvore. Eu não posso cobrar. Cobrar é muito feio pra mim. Então aqui, pelo menos comigo, aqui se escuta sobre psicologia e negócios. Se você não valoriza seu diploma, eu valorizo o meu. Se você não valoriza o fato de você ter honrado 5 anos pagando uma faculdade, mais 3 anos pagando um carro zero para ter uma pós-graduação, tem que ter retorno desse investimento. Minha senhora, não tem condição nenhuma de você investir 8 anos na sua formação técnica, entregar um atendimento excelente e você não conseguir cobrar pelo valor da sua sessão. Trabalhar por plano de saúde, fazer pacote, cobrar baratinho. Não existe isso. E assim, a própria desvalorização não vem do paciente, vem do psicólogo. Vem do psicólogo. O psicólogo com pena de cobrar. Um exemplo que eu falo muito, eu sou muito repetitiva nisso, Larissa. Um exemplo que eu falo muito. Se história triste te impedisse de cobrar, psicólogo que trabalha com luto passava fome. Ele só escuta história triste. Ele só escuta história triste. Ele não cobra? Claro que cobra, o trabalho dele tem valor. Isso não é ser mercenário, isso não é ser oportunista. Isso é entregar algo de valor. Você entrega algo de valor, você não está ali para brincar com a vida daquele paciente, mas você cobra a altura da sua entrega. Então, quando o psicólogo não entende isso, é um erro que leva a formação dele, leva o diploma dele pro ralo, pro lixo. Foram anos investindo. Livro, faculdade, formação. Você passou anos estudando. Para você olhar agora e falar assim, não consigo viver do meu trabalho, não consigo viver da minha formação, da minha profissão. Por quê? Porque eu acho que eu tenho que abraçar a árvore. Não tem condição nenhuma, gente. Eu falo assim porque quem me conhece sabe que eu falo assim, né? Tipo, eu não sou a psicóloga que abraça a árvore, mas eu sou a psicóloga que vai estar com você na sua forja, no momento que você está passando pela sua dificuldade. Mas assim, o trabalho da gente tem valor, honra isso, é digno que a gente consiga enxergar o nosso valor. Você quer que o seu paciente, que um cliente entre em contato com você e enxergue valor, mas nem você enxerga. Você está com pena de botar preço para o paciente sair correndo?
Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. E isso é tão real no mundo dos negócios, principalmente as especialistas, minha amiga. Não são só as psicólogas, os psicólogos que passam por isso, tá? Eu vejo isso muito na classe especialista, prestador de serviço. Acaba tendo essa dificuldade de se enxergar empresário. E aí eu falo, seja uma empresária profissional. O meu mentor fala assim, empresário é uma profissão. Diego do Vale, essa frase é dele. Ele fala isso. Então eu falo, em ser uma empresária de sucesso é, acima de tudo, ser uma empresária profissional. Porque se amanhã ou depois a profissão não... ela ficou obsoleta, não faz mais sentido, você nem sabe se reinventar. Porque você só sabe ser aquilo, eu só sei a minha área técnica, mas eu não me profissionalizei quanto empresário. Gente, eu falo que é CLT, vai ter a mente do empreendedorismo, vai ser... eu sou CLT, vai ser intraempreendedor então. Você é CLT, mas você tem visão de dono, você tem visão de águia, você é uma pessoa resolutiva, você resolve problemas, você, cara, cria oportunidades, porque senão você fica refém do cenário maravilhoso. E, cara, olha o meio que a gente tá vivendo. O que não tem é um cenário favorável. Em nenhuma área. Nenhuma área. Então, assim, ano que vem, meu Deus, reforma tributária e muitas outras coisas que se a gente for entrar aqui, vocês vão sair correndo do podcast. Mas o que você trouxe é um conceito muito importante. É a pessoa provocar a realidade que ela quer viver e se vendo empresário, entendendo de negócio. Porque olha o que você falou. Você falou assim, Larissa, sabe o que eu me vi? Quando eu me perguntei, o que eu tô fazendo de diferente? Eu comecei a beber de outras fontes. Que fontes são? Você foi entender, acima de tudo, de negócio. Porque a gente tem mania de querer fazer network só com a galera da nossa área. Não, eu só quero com a minha área ou com o meu potencial cliente. Vai fazer um network com diversos nichos. Porque você vai aprender com a pessoa que tá no restaurante, ela vai contar sobre estoque. Ela vai contar sobre preço, precificação, que a margem dela tá apertada. Você fala, será que eu tô sabendo precificar direito lá no consultório? E aí eu quero que você fale sobre isso, que eu vejo que é um erro também. O profissional não sabe justamente cobrar não só pelo medo, mas às vezes não tem consciência de custo das coisas. Não sabe como colocar o custo do espaço, da luz, de tudo, o tempo. E isso é um ponto muito crucial. Então, assim, fala um pouco sobre isso, essa dor que o pessoal tem de precificar tanto pelo medo quanto também pela falta de consciência. E como sentar nas mesas com empresários de diversos nichos nos faz crescer como empresária. Porque não dá pra gente ter uma visão limitada a ponto de entender que o nosso saber é único para sustentar uma empresa. A atividade fim que a gente desempenha, sim, ela tem a ver com aquele saber específico. Só que a empresa, ela não vive da atividade fim. Empresa nenhuma. Uma empresa de marketing não vive só de marketing. Um hospital não vive só da área da saúde. O consultório de psicologia não vive só do psicólogo, do papel do psicólogo. Então, por exemplo, se a gente não tem uma contadora que vai falar, por exemplo, da reforma tributária, que vai falar do impacto do imposto, que vai falar que aquele preço não pode ser aquele preço porque você não tirou, como diz a minha mentora, você não tirou do sovaco aquele preço. Você não chegou e falou assim, o valor da minha sessão agora vai ser 200, porque agora eu tô fazendo uma mentoria que vou cobrar 200. Tá, quanto custa a sua sessão? Quanto custa? Para você pagar tudo que você precisa pagar, quanto custa? Custa X. Então eu preciso colocar uma margem de lucro aqui para cobrar Y. Porque senão você paga para trabalhar. Então, quando a gente fala que eu tenho um negócio através da minha atividade fim, que no meu caso é psicologia, mas poderia ser qualquer outra área, para precificar e para fazer aquele negócio de fato crescer, escalar, ter um faturamento que de fato seja um faturamento confortável, você não está trabalhando só para pagar o boleto do mês, sabe? Tô vendendo um negócio aqui, vendendo o almoço para pagar a janta. Não, você quer um negócio que te traga um faturamento confortável, que te traga uma boa receita, que te permita ter a sua reserva de emergência, olhar o seu negócio como um todo. Necessariamente a gente precisa olhar outras áreas, beber em outras fontes. E eu falo muito sobre tempo de mesa. Isso aqui é tempo de mesa. Isso aqui eu tô conversando com você, vim para esse podcast, tô achando super maravilhoso, super incrível, e eu tô aprendendo sobre coisas que você tá trazendo pra cá. E com certeza você está aprendendo com coisas que eu estou trazendo para você, porque são saberes diferentes, empreendedorismos diferentes. Então, beber dessa fonte, estar em mesas de mentoria, é crescimento exponencial. Você não tem que beber só da sua atividade fim, ela não é suficiente para sustentar um negócio. Ela não é nenhuma área, não é a psicologia. Nenhuma área se sustenta só com o seu saber da atividade fim. Você precisa ter esses outros lugares. Sabe por quê? Você não consegue precificar, você não consegue vender, você não consegue comunicar, você não consegue divulgar, captar, fazer gestão. Você consegue só atender. Então, o eletricista que só olha para a parte elétrica tem um teto e esse teto é muito baixo.
Agora, o eletricista que entende que o trabalho dele na parte de elétrica faz parte de um negócio, ele cresce, não existe o teto para ele. O céu é o limite. Então, não existe essa limitação de quem presta o serviço. Então, esse eu acho que é o ponto principal de você beber de outras fontes, de você sentar em mesas, porque mesa é isso. Eu falo muito sobre tempo de mesa. Tempo de mesa, eu abro mão de qualquer outra coisa para ter tempo de mesa. Porque o nível de crescimento que a gente tem com tempo de mesa, você não consegue mensurar. Não consegue. Eu vou encontrar com a Larissa pra gente bater um papo. Cara, não é um papo. É um Não é um mastermind. papo. É isso. É uma troca que você fala. Se eu tivesse sentada lendo um artigo sobre isso, eu não aprendia como eu tô aprendendo aqui. Larissa, o que você faz? Como é que você fez isso? Pô, tá preparada pra tal mudança? O que você tá fazendo no teu comercial? Como é que você tá fazendo no seu marketing? Como é que você mudou isso no teu negócio? Troca. Mesa de mentoria é troca. Mesa de negócios. Estar com outras pessoas que vão crescer junto com você. Que tem o mesmo objetivo que você. Crescer. Independente de cada tempo de cada pessoa. É esse o objetivo. Assim, é a potência de você estar num grupo coeso para chegar num objetivo comum. Então, eu sei que tem várias psicólogas que estão assistindo aqui o nosso podcast. Já fala para elas, para essa psicóloga que tá perdida, que não rompeu ainda 10K, ou que rompeu, mas tá batendo a cabeça no teto porque não tem gestão, e tá pensando, eu acho que não é para mim, eu acho que eu já vou desistir. Fala com ela, fala aqui nessa câmera. Fala pra ela o que ela encontra na sua mentoria, pra quem que é a sua mentoria. Se a pessoa tá com, se você tá assim, assim, assado, é pra você. Faz esse convite porque tem muitas que estão assistindo e não se veem nesse lugar como empresária e precisam muito da sua ajuda, que é esse lugar completo. Além de você dar o pulo do gato do seu mercado, você traz a visão de negócio, que é o que elas precisam muitas das vezes. Sim. Então, você é psicóloga, você tem um saber na sua mão. Você tem um conhecimento muito específico, muito claro. E esse conhecimento transforma a vida de muitas pessoas. Só que essas pessoas precisam acessar quem é você. E o que você faz na vida delas. Então, a gente precisa unir o seu conhecimento, o seu nível de transformação com esse paciente. Só que para isso, o primeiro passo que você precisa é assumir o seu lugar de dono de um negócio. Assumir a rédea disso. Não está na mão de ninguém, está na sua mão. Então, assumir a rédea do seu negócio. Mesmo que hoje o faturamento não seja o que você deseja, o nicho que você atende não seja o que você deseja, o preço que você está cobrando nem é o valor que você deseja cobrar pelo seu atendimento. Mas você pode mudar isso. Você pode mudar a partir do momento que você decide mudar. Então, aqui eu falo com psicólogas que querem crescer no consultório, cobrando o valor justo de sessão, não dependendo de indicação, aumentando o faturamento com qualidade. Não é sobre fórmula mágica, não é sobre você comprar promessa milagrosa de que amanhã você vai ter resultado. Não, não é isso. É processo, é método, mas é resultado com qualidade. Então, toda vez que eu falo de resultado das minhas mentoradas, Larissa, eu percebo, principalmente no Instagram, né, que a gente olha uma prova social, a gente olha ali um depoimento de alguém que triplicou, quadriplicou o faturamento, o olho da pessoa brilha. Só que atrás daquilo ali, por trás daquele resultado, existe uma mulher, normalmente porque eu falo muitas mulheres, então assim, existe uma pessoa, existe uma mulher que tomou uma decisão num cenário ruim. No cenário difícil. Porque a maior decisão que você vai tomar não é no cenário confortável. Não é. Você vai tomar uma decisão importante de mudar no cenário difícil. A minha melhor decisão na vida foi num dia insuportável. Onde eu não aguentava mais viver o que eu estava vivendo. Foi no dia insuportável que eu mudei. Não foi no dia confortável, não foi no dia legal, não foi no momento que eu estava super feliz. Não. Foi tirando serviço, armada, na porta de uma guarda, tendo que tomar conta de 200 soldados. E ali eu falei, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Eu precisei sentir que era um dia insuportável para tomar a decisão de que não é isso que eu quero. Então, às vezes, você está insatisfeita com o seu salário, você está insatisfeita com o seu faturamento no consultório, você está insatisfeita com a forma desvalorizada que você se sente atendendo o seu paciente hoje, porque você não está ganhando o que você gostaria. A decisão está com você. Teu cliente não vai decidir por você. Ele não vai chegar no consultório e falar, vou te pagar o dobro hoje. É você que vai dizer, eu não aceito mais receber metade. É esse lugar, sabe? E eu vejo que é isso. O posicionamento, ele vem desse lugar. Quando você não aceita mais que o outro diga o que você merece ter no seu trabalho, no seu negócio, porque é seu. Quem empreende é isso. Você é dona de um negócio.
Mesmo você faturando zero. Você começa com zero. Às vezes você começa com menos do que zero. É verdade. E, minha amiga, a gente já tá caminhando pro fim. Ai, que gostoso. Eu Eu quero você adorei. aqui em setembro, no Setembro Amarelo. Vamos Meu falar Deus. sobre isso? Vamos. Gostei. Vamos falar sobre inteligência emocional, como é importante cuidar da mente para que a gente se mantenha de pé. Eu falo muito isso, que antes de uma empresa quebrar, o que quebra é o CPF. Sim. Então, vamos cuidar desse CPF. Vai ser uma honra receber você aqui novamente para falarmos sobre isso. Que Tá? ótimo. E eu queria que você finalizasse deixando uma mensagem para elas, uma frase, né, um conselho, algo que vai gerar uma reflexão e o arroba do seu Instagram também. Meu Deus, que desafio, gente. Uma frase, um pensamento, Meu Deus do céu, eu fico sem palavras. Olha que isso é difícil de acontecer, eu ficar sem palavras. Ai, minha amiga, mas é isso. Eu vejo que nessa realidade do empreender, a gente vai ter desafios todo dia. A gente vai ter um leão por dia. Todo dia, às vezes a gente vai ter mais do que um leão. Às vezes a gente vai ter mais do que um leão. E eu acho que o principal ponto eu vou dizer duas coisas. O primeiro é, você é dona das suas decisões. Até da inércia que você está vivendo hoje. É você quem está comandando isso. Não tem ninguém no comando, é você. E não espere o melhor momento para você tomar a decisão que você já sabe que precisa tomar. Não existe o melhor momento. O melhor momento é aquele que bateu ali, caiu a ficha. Eu não quero mais isso aqui. Tá muito ruim para mim. Eu mereço mais, eu posso mais, eu quero mais. E mesmo que as circunstâncias não te mostrem isso. A sua mudança vai vir de um dia difícil que você não aguenta mais viver a realidade que você está vivendo. E é exatamente nesse dia difícil que você vai tomar a melhor decisão, que é sair disso. Acho que é isso. Meu Deus, palmas. Eu acho de verdade que é isso. Que isso! Meu Deus, que forte, gente. E pra gente fechar, minha amiga, vamos encerrar aqui na câmera do meio. Quero agradecer a sua audiência, vocês que ficaram aqui até agora assistindo, que entenderam, pegaram vários códigos aqui com a Gia, eu peguei muitos. Já compartilha com outras pessoas. Eu agradeço vocês. Também vou me apresentar, porque tem uma audiência da Gisele aqui também assistindo. Para você que não me conhece, eu me chamo Larissa Fontanes, eu sou mentora de posicionamento estratégico e vendas. Tenho ajudado muitas empresárias a encontrar o seu lugar mesmo de identidade profissional. Porque quando a gente está fora desse lugar, a gente não se sente feliz, realizada e não paga o preço que tem que pagar. Então, caso você precise de ajuda também nesse lugar, você me encontra no @Larissa Fontanes e os próximos episódios no @Empresárias de Sucesso Podcast. Até a próxima. Tchau!